A News às 10 desta segunda-feira já está no ar. Depois do sucesso da estreia do novo Homem-Aranha nos cinemas americanos, agora é a vez de falar aqui, do Brasil. Depois de superar Os Vingadores, Ultimato e registrar a maior estreia da história dos Estados Unidos, Homem-Aranha, Um Novo Dia também bateu um recorde no mercado brasileiro de maior abertura em bilheteria. A expectativa já estava alta, né? O novo filme, que é estrelado por Tom Holland, arrecadou 102 milhões de reais no seu primeiro final de semana e ultrapassou 101 milhões conquistados pelos Vingadores lá em 2019. Esse impacto do lançamento também mexeu com o restante do ranking nacional. Odisseia, que está todo mundo falando dele, épico, né? Dirigido inclusive por Christopher Nolan, caiu para a segunda posição. Mas aí manteve um desempenho muito sólido, tá? Já somou 12 milhões no final de semana e acumulando 79 milhões de reais desde a estreia. Já ele que continua bem, né? Toy Story 5, que completou o pódio com 5 milhões. Semana começando, bora saber o que está rolando pelo mundo? Gabriel Latorre, nosso editor de internacional, já está aqui do meu lado. Meu amigo, boa noite para você. E aí, Rafa, uma ótima noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no News das 10. Bem-vindo de volta, né? Descansinho, chegando depois de um longo período de férias, mas aproveitou, tudo certo? Deu aproveitar, estou descansado. Conseguiu descansar bastante. A cabeça já está boa de novo. É isso. Falando em cabeça, Rafa, tem um estudo bem interessante que eu vou falar hoje sobre o cérebro, né? Bora. Que você que é um cara que gosta bastante de estudar inglês, como eu também, saiu um estudo internacional dos Estados Unidos que mostra ali que tem um pedacinho do nosso cérebro que consegue acumular mais informações ali, então fica até um pouco mais fácil de você conseguir estudar uma ou mais línguas ali, tirando a sua, língua natal, né, a que você já fala. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bora, vamos nessa. Vamos nessa? Então, para falar, né, que para dar conta do recado não precisa ali de dois cérebros, né? Então, um novo estudo da Universidade de Nova York, então nos Estados Unidos, indica que pessoas bilíngues usam o mesmo mecanismo cerebral para poder aplicar as regras de gramática, independentemente da língua que estão falando. A descoberta reforça, né, essa ideia de que o cérebro humano tem um único motor gramatical, digamos assim, capaz de funcionar em diferentes idiomas. Então, para chegar a essa conclusão, os pesquisadores acompanharam milissegundo a milissegundo a atividade cerebral de 23 pessoas diferentes fluentes em inglês e espanhol. Somente essas duas línguas por enquanto. E durante o experimento, os voluntários ouviram palavras no singular e eles precisaram transformar para o plural. O resultado surpreendeu os especialistas, até porque o padrão de atividades do cérebro foi praticamente o mesmo nos dois idiomas, indicando que a mesma rede de neurônios é responsável por processar a gramática das duas linguagens, digamos assim. Então, os cientistas foram além, né? Eles aprofundaram um pouco mais esse estudo. Eles apresentaram aos participantes palavras inventadas, inéditas, ou seja, que não existe nem no português, nem no inglês, em nenhuma língua. Ainda assim, o cérebro conseguiu aplicar as regras gramaticais corretamente, como formar, né, o plural dessas palavras, usando exatamente o mesmo mecanismo observado em palavras reais e em línguas, né, como o espanhol e o inglês. Isso sugere, então, que a gramática não é apenas um conjunto de palavras que a gente decora ao longo da vida. É um processo cerebral flexível e reutilizável, ou seja, vai entrando nessa parte do cérebro e vai armazenando por lá. Então, tudo isso em tempo real, né? A equipe começou a utilizar uma técnica chamada de magnetoencefalografia. É um nome complicado, mas é um exame que não é invasivo e também registra pequenos campos magnéticos ali gerados pela atividade dos neurônios. Então, com essa tecnologia foi possível identificar um pouco mais, né, quais são as áreas do cérebro que enfrentavam ali a ação em questão de milissegundos, digamos assim, durante o processamento da linguagem. Então, os pesquisadores acreditam, né, que essa descoberta pode ajudar ainda mais a entender como a gente aprende esses novos idiomas, principalmente quando a gente fala de línguas que são diferentes da nossa, né, como mandarim, árabe e até mesmo o japonês, Rafa. Quando a gente olha, Gabriel, para esse tipo de levantamento, e eu verificava exatamente enquanto você falava essa possibilidade de verificar quando o nosso cérebro trabalha com tudo isso, a impressão que eu tenho é como se tivesse ali um único espacinho no nosso cérebro, onde ele consegue lidar, tem pessoas que falam 4, 5 línguas, o que eu acho demais, é impressionante para você conseguir ali mudar a chavinha do seu cérebro. Um único quartinho com toda essa gramática guardada e é dali, é praticamente uma fonte infindável. Exatamente, e eu acho que é uma coisa assim, né?
né? Quando a gente fala do português, inglês e espanhol, né? Pensando a gente aqui, que a gente estuda mais o inglês e o espanhol, né? É difícil da gente pegar e achar algum brasileiro ali que estude árabe, né? Ou japonês. Existe, claro, né? Não, enfim, não é pouca gente, é bastante gente que estuda, mas a gente está mais acostumado a ver o inglês e o espanhol, né? E eu acho que quando você muda a sua chavinha para uma língua muito diferente, por exemplo, japonês, né? Principalmente que eles leem ali de trás para frente também, então é uma coisa muito complicada, né? Então o cérebro ali, essa parte do cérebro precisa trabalhar bastante. Eu imagino o esforço, isso, né, do cérebro, porque, enfim, quem aprende uma outra língua, seja sua primeira, segunda, terceira, sabe? Tem uma galera que tem uma facilidade enorme com gramática, mas ali as regras são muito diferentes. Conforme a gente fazer ali uma mudança literal, tentar aplicar como nós fazemos a nossa gramática aqui, como os americanos fazem, como os alemães fazem, é uma briga danada, dá um trabalho pro cérebro. É difícil, até o próprio português, quando a gente fala, já é difícil pra caramba, né? Então, aprender uma outra língua e falar exatamente certinho ali todas elas, que seja, né, ou até o inglês e o espanhol que a gente está falando aqui, acertar toda a questão gramatical ali dessas três línguas é uma coisa complicada. Eu acompanhava esses dias também uma outra pesquisa, antes de a gente fechar esse assunto, que eles olhavam para a juventude do cérebro e eles perceberam que as pessoas que tinham essa possibilidade de aprender uma outra língua, conforme eles foram levando ali por anos e anos, era possível perceber sinais de um cérebro mais jovem naqueles que tinham uma segunda língua e conseguiam aplicar ela ali, não a todo momento, mas quando uma viagem, por Atrás exemplo. até a velhice do cérebro. Demais, né? Eu acho incrível. Demais. Quem tem essa possibilidade, enfim, é um privilégio. É isso. Uma coisa que eu mudaria quando, né, se eu pudesse voltar no tempo, era assim, mãe, me coloque numa escola de inglês, num curso, quanto mais cedo possível, porque quanto mais tarde fica, né, mais difícil da gente aprender. Mas é isso, nunca é tarde para começar, né? Dá mais trabalho. É isso. Agora a gente vai mudar de assunto para falar de uma curiosidade, né, que é o matcha, o famoso chá verde em pó, né, que é do Japão e virou uma febre mundial. As cafeterias, elas ficam lotadas ali, né? Filas nas portas, milhões de vídeos nas redes sociais ajudaram a transformar a bebida em uma das grandes tendências do momento. Quando a gente fala, né, dessa questão do sucesso, tem tudo um preço, né? Então a demanda cresceu tanto para o Japão, que já enfrenta uma escassez de matéria-prima e também disparada nos preços. O chá é produzido, inclusive, a partir das folhas de tencha, como são chamadas, que são cultivadas à sombra ali, antes da colheita também, para garantir a cor bem esverdeada, intensa, né? E o sabor bem característico do matcha. Quem já provou sabe bastante. Depois de colhidas, então, as folhas elas são cozidas no vapor, secas, separadas dos talos, moídas, né, em moinhos de pedra até virarem um pó bem fininho. E aí os produtores tradicionais contam que nos últimos 3 anos a procura internacional explodiu e já é cada vez mais difícil de garantir o volume necessário para poder atender aos pedidos. O impacto também chegou às cerimônias do chá, né, que é uma das tradições mais antigas e respeitadas do Japão. Os mestres da arte do chá, como eles são chamados, né, dizem que pela primeira vez na história houve uma dificuldade para encontrar o matcha, então, de qualidade para poder participar desses encontros tradicionais que costumam reunir centenas de pessoas. Além disso, o preço da matéria-prima também disparou nos leilões, né, refletindo toda essa escassez que eu estou contando para vocês agora. Enquanto isso, em Nova York, lá nos Estados Unidos, o famoso chá ganhou o status de estrela, né? Então, os cafés especializados vão atraindo longas filas de clientes, que a gente vai ver nas imagens daqui a pouco, em busca do melhor matcha da cidade, né? E tem aquele famoso matcha latte, né, que é o famoso chá com leite. Olha aí, ó, nessas imagens que a gente está vendo agora, dá só uma olhada na fila para um dos cafés da cidade. Então, realmente, com essa imagem a gente pode ver que é um verdadeiro sucesso, né? Então, para muita gente, né, a bebida, inclusive, tem um sabor, né, mais suave, né, do que o café, principalmente a gente que gosta bastante de café, e desperta uma curiosidade sobre a cultura japonesa que está por trás de cada xícara, né, que as pessoas tomam. Então, os japoneses veem essa popularidade com bons olhos, então é bom, né, de fato, eles mandarem o chá, né, mandarem essa experiência para o mundo inteiro, mas ainda tem um alerta, né, que o produto não é apenas um ingrediente para esse tipo de bebida, né? Ou seja, para moda, mas também faz parte de uma tradição de quase 9 séculos que envolve história, artesanato e também convivência. Então, por mais que você goste, né, do matcha, como é chamado, você tem que lembrar que faz parte também de uma baita de uma tradição japonesa, Rafa.
Nossa, fiquei curioso agora, hein? Será que o gosto é bom? Será que é um pouquinho mais amargo? Eu não faço a mínima ideia, nunca tomei. Eu não conheço ninguém, na verdade, que tenha comentado alguma vez. Tomei e o gosto é mais ou menos esse. Eu estava até conversando com o pessoal na redação, porque eu também nunca provei o matcha, né? Mas é como se fosse aquele tererê. Entendeu? Eu já tomei. Gelado. Isso, que é o gelado. Só que no caso aí, eu acho que tomando com leite, né? Que é o matcha latte, né? Enfim, é uma mistura ali que deve ser quente, né? Mas de fato é um pouco parecido, até porque a gente está falando de uma planta, né? Vou procurar aqui em São Paulo, ver se a gente acha. É isso, com certeza, Rafa. Meu amigo, fechado, amanhã a gente conversa um tico mais. Valeu, ótimo jornal para você. Valeu, até. E a pré-venda para as sessões comemorativas de 25 anos dele, Harry Potter e a Pedra Filosofal, já está disponível, hein? Os fãs vão poder rever o filme que deu início a essa franquia em exibições exclusivas marcadas para o dia 30 de agosto no país todo. Essa novidade fica por conta de um conteúdo extra dos bastidores que vai ser exibido no final da sessão. A aventura que apresentou o mundo, aí conheceu esse menino interpretado pelo Daniel Radcliffe, ao lado de Rupert Grint e Emma Watson, retorna às telonas numa data super especial para celebrar o aniversário de um quarto de século do longa que deu início a essa franquia. Bora ver um trechinho do trailer? A gente sabe que esse filme conquistou muita gente e atravessou gerações. É bom demais. Eu vou dormir antes que um de vocês tenha uma outra ideia brilhante que possa nos matar. Ou pior, nos expulsar. Ela tem que decidir o que é prioridade. Acho que está claro que podemos esperar grandes coisas do Senhor. Bom, quem não viu no cinema pela primeira vez, a chance é agora. News das 10 vai para um rápido intervalo. Fica aí que eu tenho um recado importante para você. E a partir desta segunda-feira, as empresas enquadradas nos regimes de lucro real e lucro presumido devem adequar 10 tipos de documentos fiscais eletrônicos para as regras da reforma tributária. Incluindo as notas fiscais, tem os bilhetes de passagem e documentos de transporte. O Sebrae alerta que nesse momento não haverá cobrança dos novos tributos, porque essas informações vão servir inicialmente para calcular as futuras alíquotas sem elevar a arrecadação. A adequação é fundamental para evitar multas e penalidades, além de garantir uma maior previsibilidade para as empresas, contadores e desenvolvedores de sistemas. O cronograma para os ambientes de emissão de testes deve ser divulgado até meados de agosto. Agora a gente fala desse cenário bonito aqui. A gente vai falar de aprender a velejar na escola. Para os alunos de Ilhabela, no litoral de São Paulo, essa navegação ela faz parte do currículo e se tornou a disciplina favorita dessa turma. Dá para entender por quê, né? Bora ver. Gosto de acordar de manhã e velejar, ver o céu azul, ver as ondas, sentir o vento. É muito divertido. Essa é mais uma aula para os estudantes do ensino público de Ilhabela, no litoral norte. Mas aqui, as lições costumam levar para o mesmo lugar. Para mim, a melhor sensação que tem é quando eu estou no mar, velejando, poder ficar conectado à natureza. O mar, ele é incrível. O mar faz parte da rotina dessas crianças. A cidade é a segunda maior ilha marítima do Brasil. Por isso, aprender mais sobre o oceano extrapola o ambiente escolar. No começo dá um medinho, mas depois fica tudo de boa. 2 vezes por semana, eles saem da escola e vão para a praia. A escolinha de vela fica a 2 quadras. Os velejadores mostram intimidade com o esporte e seguem para a água. Aí, mano, solta a vela. E tem aluno bem novo aqui. A Sofia tem só 8 anos e olha só, já está velejando sozinha, né, Sofia? Tá tudo bem aí? Não é difícil, não? Não? Pra mim é fácil. Na aula gratuita, conhecem mais sobre o esporte que faz da cidade onde nasceram uma referência internacional. Dessas aulas saem campeões. Lorenzo tem 14 anos e começou aqui na escolinha. No início de julho, ficou em primeiro lugar em uma competição nacional aqui em Ilhabela. Os bons ventos já levaram esse velejador a competir até fora do país. O difícil é olhar o vento, né? Que você tem que ver as sajadas, que são umas manchinhas um pouco mais escuras. Aí tem maré, corrente, tem
lado, profundidade, tem muita coisa que conta. Robert Scheidt também começou a velejar cedo, aos 9 anos, até se tornar um dos maiores medalhistas olímpicos. Um esporte que mexe muito com o geral, né? Com o intelecto, com o físico e com a percepção da criança em relação à natureza. E a cantora Ariana Grande vai se afastar dos holofotes a partir do mês que vem. O porquê dessa decisão logo depois do intervalo. News às 10 volta já. E depois de meses de turnê e também muita exposição, a Ariana Grande decidiu que vai dar uma pausa na carreira, vai pisar ali no freio. A cantora vai se afastar dos holofotes assim que encerrar uma série de shows em Londres no dia 1º de setembro. E de acordo com um representante da própria artista, o ritmo intenso ali de trabalho e essas constantes aparições públicas vieram acompanhados de vários comentários sobre a vida pessoal dela. E aí a decisão também fez com que a Ariana desistisse de participar da nova montagem do musical Sunday in the Park with George, que é do Stephen Sondheim. O próprio local informou que a saída da cantora foi recebida com total compreensão e também apoio. Nos últimos anos, ela tem enfrentado uma onda de comentários, especulações sobre o próprio corpo e também a saúde. Esse debate ganhou força mais uma vez com o lançamento do clipe de Petal. É a faixa título do novo álbum que foi divulgado na semana passada. No vídeo, a Ariana está interpretando uma jovem artista e que é rejeitada em várias audições por ser considerada comum, desesperada e insuficiente. Um tom de sátira e também muita crítica à indústria do entretenimento, a personagem vai se vingando ali dos jurados no decorrer dessa história. Ela tem 3 Grammys, né? Foi indicada ao Oscar, inclusive, pela interpretação da Glinda em Wicked. A Ariana Grande ainda tem 3 shows em Chicago e depois tem uma temporada de 10 apresentações lá em Londres, como eu te falei. Só então ela deve entrar nesse período de afastamento dos palcos e aparições públicas. Vincent Pastore, que é o ator veterano conhecido por interpretar mafiosos e também personagens durões, ele morreu aos 80 anos. Ficou conhecido por viver também Salvatore Bonpensiero, na série Os Sopranos. Bob McGowan, empresário de Pastore, desde a sua passagem por Os Sopranos, afirmou que soube da morte do autor no final de semana. Em seguida, McGowan, Pastore foi encontrado morto em casa em City Island, em Nova York, depois de passar por alguns dias sem dar nenhuma notícia. O empresário afirmou que ele tentava entrar em contato com o ator para falar sobre um possível trabalho. O Pastore participou de filmes desde os anos de 1980. Integrou também o elenco de produções como Os Bons Companheiros e Despertar, ambos foram lançados em 1990. Conhecido por interpretar gangsters e também um dos seus papéis mais marcantes, né, foi de Salvatore, amigo de Tony, que obviamente foi levando cada vez mais a sua carreira para outro patamar. News às 10 vai para o rápido intervalo e volta já, não sai daí. E as oportunidades de negócio, os avanços tecnológicos na produção de proteínas animais são um assunto do Record News Rural dessa terça-feira. Quem tem os detalhes para a gente é a Ingrid Alves. Boa noite para você, Ingrid. Olá, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o News das 10. A gente já falou aqui sobre a projeção de aumento na produção brasileira de proteínas animais. A avicultura, bovinocultura, suinocultura e setor de peixes de cultivo discutem cada vez mais o futuro das atividades. Quem conversa com a gente sobre a cadeia produtiva é o Ricardo Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente fala também sobre a maior disponibilidade do feijão, que tem pressionado os valores. Você não pode perder. O Record News Rural vai ao ar às 6 e às 7h30 da manhã. Eu espero você. Até lá. Essa edição do News das 10 vai ficando por aqui. Lembrando que dá para rever essa edição na íntegra lá no canal no YouTube da Record News. Muito obrigado pela sua companhia e eu te encontro amanhã.